Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Profusão. Eu sou Fábio e damos início a mais um vídeo. Os games nem sempre foram interativos e realistas, como vemos hoje em dia. Basta conhecer os primeiros jogos que se popularizaram nas décadas de 70 e 80. O Pong é o melhor exemplo para isso. Considerado o primeiro jogo eletrônico da história, seu jogo era basicamente 2 riscos e um quadradinho, sendo jogado de um lado para o outro. E nesse vídeo veremos essa e mais outras curiosidades. Mas antes, que tal deixar o like agora no começo? É de graça e nos ajuda muito. Não esquece de se inscrever. Quanto maior o canal fica, mais conteúdo trazemos para vocês. Agora vamos deixar de conversa e começar o que interessa. Roda a vinheta. A Atari, responsável pela criação do jogo Pong, é considerada a empresa pioneira no desenvolvimento de jogos eletrônicos no mundo, ou pelo menos foi ela quem popularizou o videogame doméstico. A partir daí, a tecnologia foi evoluindo cada vez mais rápido e o aprimoramento gráfico, o design dos jogos também. Após a comercialização do primeiro console, o Odyssey, feito pela empresa Magnavox no ano de 1972, nos Estados Unidos, os videogames passaram a ganhar cada vez mais popularidade entre os jovens do mundo inteiro. Em pouco tempo, eles se tornaram o sonho de consumo de praticamente todas as crianças e adolescentes e o sucesso de vendas ao redor do mundo. Entre as décadas de 70 e 80, a Nintendo, empresa japonesa fabricante de jogos do encanador bigodudo, marcaria história com a criação dos jogos dele, o Super Mario Bros, que mais tarde se tornaria um dos jogos mais populares do mundo. Outro fato importante para a evolução dos videogames foi a utilização de componentes de computadores, processador, memória RAM, placa de vídeo e o mais importante, os microchips, nas produções dos consoles. Foi isso que a Sony fez com o PlayStation. O PlayStation também trouxe outros avanços tecnológicos, como o cartão de memória, por exemplo, que possibilitava o jogador salvar dados de um jogo e continuar do ponto em que parou. Em 2006, a Nintendo volta a revolucionar com o lançamento do Nintendo Wii, videogame que possibilitou maior interação do usuário com o jogo. Alguns jogos eram possíveis jogar tênis com o controle sendo a raquete, ou uma luta de espadas. Uau! Com níveis de interações ainda mais elevados, a Microsoft lança seu primeiro videogame, o Xbox, e tempos depois, o Xbox 360. Além de surpreender com o desempenho gráfico dos jogos, o Xbox contava ainda com o acessório Kinect, que possibilitava o jogador controlar o jogo sem utilizar nenhum tipo de controle. Com o Kinect, a pessoa era o próprio controle, podendo ter liberdade. A única coisa necessária era ter um grande espaço. Agora vamos conhecer os 5 consoles mais vendidos da história. Na quinta colocação nós temos o PlayStation 3, produzido pela Sony. Foram vendidos 87,4 milhões de unidades. Sendo o representante da 7ª geração de consoles, o PS3 chegou no mercado em 11 de novembro de 2006 no Japão, em 17 de novembro de 2006 na América do Norte e apenas no ano seguinte, em 23 de março de 2007, chegou à Europa e à Oceania. Ele foi o primeiro videogame da empresa que continha um sistema para jogos online, com a PlayStation Network e a habilidade de conectividade remota através do PlayStation Portátil, o PSP, e do PlayStation Vita. PlayStation 3 saiu de linha de forma definitiva em 29 de maio de 2017. Na quarta colocação nós temos o Wii, fabricado pela Nintendo. Foram vendidos 101,6 milhões de unidades. O maior sucesso da Nintendo foi lançado em 19 de novembro de 2006, como uma forma de competir com o PlayStation 3 da Sony e o Xbox 360 da Microsoft. De acordo com a empresa, o principal diferencial deste console para o seu antecessor era o seu público-alvo, que era bem mais amplo do que o de seus rivais. De fato, o Wii conseguiu superar o PS3 e o Xbox em número de vendas, e se encontra atualmente na 4ª posição entre os mais vendidos do mundo em toda a história. Na terceira colocação nós temos o PlayStation, também fabricado pela Sony. Foram vendidos 102,5 milhões de unidades. O pioneiro da marca de consoles produzidos pela
pela Sony foi lançado de forma oficial em 3 de dezembro de 1994, no Japão, chegando aos Estados Unidos apenas quase um ano depois, em 29 de setembro de 95. Inicialmente, o PlayStation deveria ser apenas um leitor de CD-ROM, sendo produzido em parceria com a própria Nintendo. Porém, durante as negociações para definir o lançamento, o acordo acabou sendo quebrado e a Sony continuou com o projeto, surgindo assim o primeiro PlayStation. Ele saiu de linha 12 anos após seu lançamento, em 2006. Na segunda posição, nós temos o PlayStation 4, também produzido pela Sony. Foram vendidos 108,9 milhões de unidades. O PS4 veio ao mundo em novembro de 2013, como o principal produto que conseguiria competir de frente contra o lançamento dos consoles Wii U da Nintendo e o Xbox One da Microsoft. Ele conta com uma alta tecnologia, sendo o primeiro da Sony em que contém a arquitetura x86, também presente nos microcomputadores mais modernos, além de possuir diversos métodos de interatividade que não existiam em suas versões anteriores. E agora, em primeiro lugar, vem ele, PlayStation 2, também fabricado pela Sony. Foram vendidos mais de 150 milhões de unidades. Porra! Tudo isso? O PS2 foi lançado pela primeira vez em 4 de março de 2000, no Japão. Em seguida, ele logo foi sendo levado para outros continentes, chegando na América do Norte em 26 de outubro. Na Europa, ele chegou em 24 de novembro e no Brasil, chegou em 3 de dezembro. Mesmo 20 anos após sua estreia no mercado e 7 anos após o lançamento do seu último jogo, o Pro Evolution Soccer 2014, lançado em 2013, ele continua com seu lugar garantido como o console mais vendido de toda a história dos games. Aqui deixamos mais um vídeo para vocês, que com o avanço da tecnologia e a criatividade dos grandes produtores, os jogos eletrônicos continuarão a nos surpreender. 40 anos atrás tínhamos uma caixa na mesa que produzia a diversão. Hoje temos jogos com gráficos e dinâmicas excelentes na palma da mão, em um celular ou tablet, e saindo do forno a nova geração de consoles, com o PlayStation 5 e o Xbox X, despejando ignorâncias gráficas de deixar qualquer um babando. Então é isso, pessoal, esperamos que tenham gostado. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Cada semana trazemos mais curiosidades e informações como essa. Vai lá agora, compartilhem esse e todos os nossos outros vídeos. Nos ajude a divulgar o canal. O apoio de vocês é muito importante para que possamos crescer e trazer cada vez mais conteúdo. Ative a notificação para receber em primeira mão os nossos vídeos, porque toda semana temos 2 vídeos novos para vocês. E temos novidades vindo por aí. Aguardem. E se ainda não conhece o nosso Instagram, está perdendo tempo. Acesse lá e tenha todos os dias informações e curiosidades da vida e do mundo. Não perde tempo, o link tá aqui, ó, nas descrições. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, espero ver vocês na próxima. Valeu, falou, fui!